o que é falado, as coisas que são faladas, os conceitos, a coisa, no primeiro momento parece ser uma coisa muito nova, muito difícil, mas com o passar do tempo você vai vendo que ela vai se tornando mais simples. Então, nessa aula 4 agora, a gente vai estudar entalpia e variação de entalpia. Então, vai ser a nossa última aula aqui nesse bloco, né? E a gente estaria dando continuidade à questão da termoquímica na próxima quinzena. Então, vamos lá, então. Pessoal, como a gente já falou, né, existem alguns conceitos que a gente tem que aprender na química, né? Um dos conceitos que a gente vai ter que aprender aqui para a gente dar sequência aqui é o de entalpia. Então, entalpia é uma transferência, quando a gente tem a transferência, é simbolizada por H, né? Então, quando a gente usa entalpia, é um H maiúsculo, pode falar em variação de entalpia, que seria o ΔH. Quando a gente mede essa transferência de energia, né, que a gente está falando tanto aí na forma de calor, na forma de trabalho, a pressão constante, a gente dá um nome especial para ela, que a gente chama de entalpia, né? Vem do grego a palavra aquecer. E ela, na verdade, é uma grandeza que envolve aí as variações de pressão, volume, todas as possibilidades de transformações que eu tenho no sistema. Conceitualmente, assim, a gente pode, em outros momentos, trabalhar um pouco melhor a ideia de entalpia, mas agora a gente vai focar um pouco em aplicar essa ideia de entalpia aí no que a gente vai vir pela frente aí. Seria aquela ideia da gente medir a entalpia, ou seja, a variação de energia à pressão constante, lá usando o calorímetro, e saber fazer esses cálculos aí em função das reações que a gente vai ter pela frente aí. Então, olha só, quando eu falo em variação de entalpia, eu começo a imaginar o seguinte significado, que o sinal dessa variação de entalpia pode me informar se o processo é endotérmico ou exotérmico. Quer ver um exemplo? Olha só. O que seria variação de entalpia? Seria a entalpia final menos a entalpia inicial, não é isso? Quando eu falo em variação, seria a entalpia final menos a entalpia inicial. A entalpia final seria a entalpia de quem? Dos produtos. E a entalpia inicial seria a entalpia de quem? Dos reagentes. Então, olha só. Se eu tenho um ΔH maior do que zero, quer dizer que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o meu processo é um processo o quê? Endotérmico. Mas se eu tenho a entalpia dos reagentes menor do que a entalpia dos produtos, quer dizer que a minha reação perdeu energia. E aí a minha reação é exotérmica. Então eu tenho essas ideias das transformações. Olha só. ΔH, entalpia dos produtos, que é final, menos a entalpia inicial. Se a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, o ΔH é menor do que zero. Aí o meu processo perdeu energia, saiu energia do meu sistema. Processo exotérmico. Se eu tenho, olha só, imagina a seguinte situação, olha, como é que funciona isso? Você tinha aqui a entalpia inicial, que é dos reagentes, e aqui a entalpia final, que é dos produtos. Eu perdi essa quantidade de energia aqui, ó. Então, meu ΔH é menor do que zero. Reação exotérmica. Vocês entenderam essa ideia de reação exotérmica aí? Alguém pediu para entrar aqui, mas não deu para ver agora quem é. Entenderam, pessoal, essa ideia? Sim. E aí, o conceito de reação, a ideia de reação de processo endotérmico é o mesmo, olha. Entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia inicial, for maior que zero. Quer dizer que a reação absorveu energia. Então, o processo é o quê? Endotérmico. Então, absorve energia. Então, olha só, pessoal. Entalpia inicial absorve uma quantidade de energia para formar o meu produto. ΔH maior que zero. Então, é um processo endotérmico. Então, o que vocês têm que aprender? A associar o gráfico com essa variação de energia com esse ΔH. Mas ver que isso tudo é intuitivo, endotérmico, quer dizer que absorveu energia, quer dizer que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. ΔH maior que zero. Eu posso escrever graficamente aqui, ó, entalpia inicial,
absorve energia, entalpia final, ΔH maior do que zero. Por quê? Porque é o final menos o inicial, final maior que inicial, ΔH maior que zero. Então, pessoal, entenderam como é que a gente calcula variação de entalpia? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É igual a variação de tempo, é igual a variação de espaço. Tranquilos? Sim. Igual a variação da quantidade de matéria. Não decorem. Tentem criar uma lógica na sua cabeça para entender isso. Bom, vamos lá então. Se eu pego aqui, por exemplo, uma variação de entalpia em função da mudança de fase. Isso não é uma reação química, isso é uma transformação física. Olha, professor, mas não seria então só. Isso, ΔH não é só para transformação química, não? Serve para transformação física também, porque não é variação de energia. Quando você sai da água do estado líquido para a água no estado sólido, você está tendo uma variação de energia aqui associada a isso. Então, olha só, para a água líquida se transformar em água sólida, eu tenho que perder energia. Vocês concordam comigo? Por isso que eu pego o meu copo de água líquida e coloco no congelador. Porque ele vai transferir energia para o congelador. Então ele perde energia. Quando ele perde energia, o meu ΔH vai ser menor do que zero. Por que menor que zero? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Se eu imaginar o contrário, aqui também é verdade. Se a água sai do estado sólido para o estado líquido, o ΔH vai ser maior que zero, porque a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH maior que zero. E o legal disso é que eu posso desenhar um gráfico e entender essas duas transformações. Água no estado sólido tem uma energia menor do que a água no estado líquido. Então, para a água do estado sólido passar para a água do estado líquido, ela tem que absorver essa quantidade de energia. Então, ΔH positivo. Para a água do estado líquido passar para a água do estado sólido, ela tem que perder essa quantidade de energia. E aí o ΔH vai ser o quê? Menor do que zero. Entenderam isso aí, pessoal? Sim. Fácil, né? Apesar de Por fácil ser o enquanto termo tá. muito... Oi? Por enquanto tá. E chega nos exercícios a gente não sabe de nada. Mas os exercícios são só isso aí mesmo, você vai ver. Não tem mais do que isso, não. É só isso aí. Bom, vamos lá no exercício então. Já que vocês falaram no exercício, vamos no exercício. Bom, vou fazer um exercício aqui. Ao sair de uma piscina em um dia de vento, sentimos frio. Então, essa é uma afirmativa. Então, quando você está dentro da piscina, imagina a água, né? Você sai dentro da piscina, né? Ventou, você sentiu frio. Propõe uma explicação para isso baseado nos conceitos de mudança de fase de troca de calor. Então, e aí coloquei um desenho aqui para vocês entenderem aí o processo. Você saiu dentro da água. Para os meninos não reclamar, eu coloquei uma mulher aqui também. Né? Tem um homem, eu coloquei uma mulher aqui também. Essa imagem, gente. Amei. Proponha para a gente aí agora, pessoal, uma explicação para isso. Uma explicação para Como esse assim? fenômeno. Repete, professor. Vamos lá, então. Ao sair da piscina em um dia de vento, sentimos frio. Propõe uma explicação para isso, baseado nos conceitos de mudança de fase e troca de calor. Troca de energia aí também, pode ser o termo. Troca de energia, troca de calor. Vamos lá. Porque fora está mais quente? Vamos lá, mas olha só, ele fala que está num dia de vento. Então, quando o vento bate na sua pele, está cheia de água ali, com o tempo você não vai secar? Sim. É sinal que a água que está no seu corpo está saindo do estado líquido para o estado o quê? Azul. E ela, para sair do estado líquido para o estado gás, ela precisa de quê? Energia. E Absorve o ela tira essa calor. energia de onde?
Do vento? É do calor? Não, tira do seu corpo. Aí por Gente, isso que você sente o quê? Frio. Seu corpo está sendo resfriado. É do Aí é meu, lógico que é do corpo existe. que sai? Oi? A ô energia sai do seu professor, corpo. Meu Aí, Deus. por isso que e você sente frio, é lógico que seu corpo vai o quê? Tá fazendo algumas reações ali para repor a energia que você está perdendo, né? Isso vai acontecer, porque existe um controle biológico lá que você quer manter a temperatura do seu corpo sempre agradável ali para as reações ali que você precisa fazer, né? Para manter sua sanidade ali, né? Fala, Liza. me explica de novo aquele negócio de reagente com produto do trem lá de entalpia, não sei o nome. Esse aqui? Porque a minha cabeça chegou até a doer, porque eu não entendi, não. Então vamos lá então. Então vamos lá. Eu acho que esse gráfico aqui explica bem. Isso aqui é um resumão de tudo que a gente já falou. Então vamos lá. É Liza, né? Isso. Ô, Liza, olha só, imagine a seguinte situação. Eu tô com um copo de água na minha mão e eu quero transformar essa água em gelo. Acompanhou? O que que eu faço, Liza? Conta pra mim. Ó, congelador. Por que que eu coloquei no congelador? Me fala. Será congela? Para congelar. E como é que ele congela, Liza? Me fala. Por que que ele congela quando está no congelador? Você pode pensar da mesma maneira. Olha só, por que que eu pego um copo de água e coloco no fogão para entrar em ebulição? Por que que eu faço isso? Porque lá no fogão vai ser transferida energia para onde? Para o copo, não vai? Com água, até ele entrar em ebulição. Ele vai absorvendo energia até entrar em ebulição. Quando você olha para o, o- quando você olha para o copo de gelo lá no congelador, é o copo de gelo, de água lá no congelador, o copo com água que está transferindo energia para o congelador, que está na temperatura menor. E aí ele vai perdendo energia. Então, olha, se eu pegar a mesma massa de água líquida e comparar com a mesma massa de água sólida, tem um conteúdo de energia menor. Que quantidade? Menos 6,1 kJ para cada mol de água, para cada 18 gramas de água. Então, olha só, essa transformação aqui é uma transformação que acontece com perda de energia, reação exotérmica. Olha, como é que a gente sabe dessa. O que é o ΔH? O ΔH não seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes? Não seria isso? Olha, se o produto perdeu energia, esse número aqui vai ser menor do que esse. Então, ΔH vai ser o quê? Nesse caso aqui, ΔH vai ser menor do que zero. Você conseguiu acompanhar isso? Repete. Então vamos lá. A ideia aqui de que perdeu energia aqui está tranquilo. Uhum. Perdeu energia aqui está tranquilo. Quando ele perde energia, isso aqui no seu produto, ele vai ter um Sim. conteúdo de energia menor do que o seu reagente. Concorda? Então a entalpia do produto aqui vai ser menor do que a entalpia do reagente. E aí, como é que eu calculo isso? Eu simplesmente vou colocar analisar a minha situação aqui e descobrir que a variação de entalpia aqui foi o quê? Menor do que zero, porque o meu reagente perdeu energia. Então, ΔH vai ser menor que zero. Aí eu tenho um valor de ΔH. Toda vez que eu tiver ΔH menor do que zero, quer dizer que a minha reação ou minha transformação aconteceu com perda de energia. É uma reação exotérmica. Você entendeu isso? Uma transformação exotérmica. Sim. E se eu fizer o contrário? Imaginar o contrário agora, que eu quero água sólida para água líquida. Aí, olha, para mim pegar o gelo, aquela água que eu coloquei no congelador, e transformar ela em líquido, eu tenho que tirar ela do congelador e deixar em cima da bancada lá. O que vai acontecer? Energia que está aqui no meio, aqui na atmosfera, aqui na massa de ar aqui, vai ser transferida para o seu copo com gelo. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Fusão do gelo. Então, a água do estado sólido passa para a água do estado líquido.
mas passou para a água do estado líquido por quê? Porque absorveu energia. Qual a quantidade? A mesma, se a gente olhar numericamente, é o mesmo valor por mol que você usa lá para transformar a água líquida em gelo. Analisando graficamente isso, como é que eu faço? Olha, a água no estado sólido tem um conteúdo de energia menor do que a água no estado líquido, concorda? Sim. E aí, para me transformar água do estado sólido para água no estado líquido, ela absorve energia. E para me transformar água do estado líquido para água no estado sólido, ela perde energia. Então, isso que a gente escreveu na equação aqui, a gente consegue olhar aqui no gráfico e analisar aqui no gráfico. Você entendeu essa ideia? Uhum. Então, agora é o seguinte, para aquela explicação daquele exercício lá, olha, se você está num dia de vento, né? O que acontece? Se sente frio por quê? Porque quando o vento chega aqui, ele vai entrar em contato com as moléculas de água aqui e vai colocar seu corpo para perder as moléculas de água que está no estado líquido que está no seu corpo. Mas essa água, para sair do estado líquido para o estado de vapor, ela faz o quê? Absorve energia. Essa energia vem de onde? Do seu corpo. Então, tirando energia do seu corpo. Tirando energia do seu corpo, você vai sentir o quê? Frio. Frio. Entendeu? Sim. Fácil? Não. Vamos lá, então. Mais um exercício legal aqui. Esse já caiu no Enem aí, ó. As talhas e moringas de barro, que era usada um tempo atrás, né? Ainda utiliza-se em alguns casos, né? Mas hoje está sumindo, né? Contendo água, estão sempre a temperatura um pouco inferior ao ambiente. Então, se eu colocar água aqui dentro e pegar e colocar a água do lado aqui num recipiente de plástico, por exemplo, num, numa garrafa PET, e eu beber, comparar a temperatura dessas duas águas aqui, eu vou ver que a temperatura da água que fica aqui dentro fica menor. Bom, essa água que está aqui dentro, ela pode passar aqui, porque essa parede desse material aqui, desse aqui, ela é o que a gente chama de semipermeável. A água pode passar aqui e chegar aqui na superfície aqui. Quando ela chega na superfície aqui, ela pode evaporar. Não pode evaporar? Quando ela evapora, ela precisa de quê? De energia para sair do estado líquido para o estado gás. Ela vai tirar energia de onde? Daqui, da moringa. Quando ela tira a energia da moringa, ela resfria todo o recipiente. Por isso que a temperatura dentro das moringas, né, da água que está contida dentro da moringa, é menor do que a água de se tivesse uma garrafa PET. Vocês entenderam essa ideia? Tem como repetir, professor? Tem sim. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte: é uma afirmativa, né? Que a água que está dentro das moringas, né? Ela é menor do que a água que está fora. Então você imagina o seguinte: eu tenho. E a gente consegue perceber isso no filtro que a gente tem em casa, né? Se você coloca a água na garrafa PET e pega a água do filtro, e você comparar, medir a temperatura das duas, você vai ver que a água que veio do filtro está mais fria. Menor temperatura. Vocês concordam com isso? Sim. Então vamos lá. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, a parede dessa moringa, desse material de barro aqui, ela é o que a gente chama de semipermeável. Ou seja, a água pode sair daqui de dentro e ir saindo aqui pela paredinha dela aqui, e chegar aqui no finalzinho aqui, até o lado externo. Uma pequena quantidade dela faz isso, né? E aí ela evapora, vai embora, virou vapor. Para ela fazer isso, ela não tem que absorver energia? Vocês concordam com isso? Sim. Se ela tem que absorver energia, alguém tem que transferir energia para ela, concorda? Concordo. Se alguém transferir energia para ela, a temperatura desse alguém vai diminuir. Vocês concordam? Ah, tá. Aí Entendi por agora. isso que a temperatura aqui dentro é menor. Fácil, né?
Tá vendo que não é coisa de outro mundo, não é coisa assim, explicação super sofisticada, mas é coisa simples que, olha, isso aí, quanto tempo tem que as pessoas usam isso aí? E sabem intuitivamente que isso acontece. Agora a gente está tentando explicar como é que acontece isso. Aí você já pode chegar lá na casa da vovó e explicar para ela como é que o filtro dela deixa a água mais fria, por que ela gosta mais de tomar água do filtro do que água de um recipiente que está lá em cima da bancada, lá, que a água está fria e tal. Épocas de frio mesmo intenso, né? Quando tá bem frio mesmo, o pessoal nem gosta de que tomar água no filtro, né? Aí fala assim, não toma água no filtro, não. Tá muito fria a água. Minha mãe falava isso comigo. Deixa eu esquentar a água para você aqui. A mãe, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas acontecia. Bom, então vamos lá então. Vamos continuar aqui nossa brincadeira. Então, pessoal, vamos ver aqui agora alguns exemplos de uma reação. Agora, reação. Aquela era uma transformação. O que muda? Muda nada no sentido de variação de entalpia. Lá era para transformação física, que agora é para reações químicas. Aqui nós vamos pegar uma quantidade de óxido de mercúrio, que é esse pozinho aí, vermelhinho, que é o óxido de mercúrio 2. E esse óxido de mercúrio, né, ele é produzido lá utilizando mercúrio líquido e oxigênio gasoso. Então, se você pega lá, por exemplo, uma quantidade de mercúrio líquido e aquece, ele vai absorver 90,7 kJ de energia e vai formar o nosso mercúrio. Desculpa, pessoal. Se você pega o óxido de mercúrio, aquece ele vai absorver 90,7 kJ e vai formar o nosso mercúrio líquido. Então, olha, na prática, como acontece essa reação química? O mercúrio, o óxido de mercúrio, que é essa substância aqui, a gente fez um desenho aqui, né, só para... Vai sofrer aquecimento, esse símbolo aqui significa aquecimento. Ele vai formar quem? Mercúrio, líquido e oxigênio. Então, olha, escrevendo essa equação aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Óxido de mercúrio sólido sofre aquecimento, forma mercúrio líquido e oxigênio, absorvendo 90,7 kJ. Então, ó, só lembrando aqui que essa é uma reação o quê? Endotérmica, que acontece com a absorção de energia. Tranquilos? É fácil, né? Ou não? Por enquanto, sim. Então, beleza. Vamos adiante, então. E aí, pessoal, posso ter uma situação gráfica, né? Desenhando o gráfico que óxido de mercúrio está aqui, ele vai absorver 90,7 gramas, 90,7 quilojoules por mol de energia, vai formar mercúrio líquido e oxigênio, que são os meus produtos. Então, reagente, produto, porque a reação é endotérmica, absorve energia. Então, aí eu escrevo óxido de mercúrio absorve 90,7 quilojoules e forma mercúrio líquido e oxigênio. Eu posso escrever essa equação que eu escrevi aqui em termos de ΔH, dessa maneira aqui também, ó. Óxido de mercúrio mais essa quantidade de energia vai formar mercúrio líquido e oxigênio. Vocês entenderam isso? Sim? Sim. Então essa é uma reação endo, porque absorveu uma quantidade de energia. Reação endotérmica, setinha para cima aqui. Professor, então eu posso imaginar, escrever a equação contrária, pegar mercúrio líquido mais oxigênio, liberar essa quantidade de energia aqui e formar o óxido de mercúrio e falar que minha reação é exotérmica? É exatamente isso. Tá vendo? Se essa reação aqui é uma reação endotérmica, absorvendo essa quantidade de energia, a reação inversa vai ser uma reação o quê? Exotérmica, liberando essa quantidade de energia. Só que aí vai ser negativo aqui o delta. Setinha para cima positivo, setinha para baixo negativo. Vocês entenderam isso? Sim.
Vamos lá, então. Aí, agora, para uma reação exotérmica, como é que funciona? Então, vamos pegar um molde dessa substância aqui, que é o dicromato de amônio, dicromato de amônio. Ele se decompõe a pressão constante e libera uma quantidade XX aí de energia, na forma de calor, para o meio ambiente. Esse é o dicromato de amônio, pozinho amarelo, bonito para dar um cristal lindo, lindo. E o que acontece? Esse meu dicromato de amônio, ele pode acontecer uma reação dele, ele aquece um pouquinho ele começa a se decompor, liberando o quê? Energia para o meio. Essa é uma reação o quê? Exotérmica. Ele está acontecendo um processo com ele de decomposição. Forma o quê? Óxido de cromo 3, nitrogênio e vapor de água. Por isso que fica jogando material para todo lado aqui. Ó. Esse material aqui provavelmente é o óxido de cromo, também um pouquinho de dicromato de amônio aí, mas aí o nitrogênio, que é um gás que é gerado aqui, começa a jogar substâncias para fora aqui. E aí, pessoal, eu teria esse produto aqui, o óxido de cromo, esse verdinho aqui. E escrevendo a equação, o nosso dicromato de amônio sofre decomposição, formando óxido de cromo 3, nitrogênio e vapor de água. E mais energia, porque a reação é o quê? Exotérmica. Então, o meu ΔH aqui vai ser o quê? Menor do que zero. Por que menor do que zero? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Posso escrever isso graficamente? Posso. Onde vai estar o dicromato? Aqui em cima. Por quê? A reação foi uma reação de decomposição para formar essa substância e liberando energia. Então, ó, o nosso dicromato libera energia formando óxido de cromo mais nitrogênio mais água. Qual o valor do ΔH aqui? Vai ser uma quantidade de energia que a gente não sabe aqui, para a gente, por enquanto, não importa, não. Essa seria uma reação o quê? Exotérmica. Ah, professor, então quer dizer que se eu pego essa substância aqui, mais isso aqui e mais isso aqui, e absorver essa quantidade de energia, eu formo esse produto? É exatamente isso. E seria uma reação o quê? Endotérmica. Então, se a reação de decomposição do dicromato de amônio é uma reação exotérmica, a reação de formação de dicromato de amônio através do óxido de cromo, nitrogênio e água seria uma reação endotérmica. Vocês entenderam isso, queridos catarrentos? Ó, queridos alunos. Sim, professor. Então tá jóia. Pode ir para frente? Pode. Então vamos lá. Aqui, pessoal, construa um diagrama de entalpia que represente o seguinte processo. H2 gás, não, desculpe, 2HCl gás, formando H2 gás mais O2 gás, tem um ΔH de menos, de mais 184,6 kJ. ΔH de mais 184,6 kJ quer dizer que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Quer dizer que a minha reação é uma reação que acontece absorvendo energia. Reação o quê? Endotérmica. Então, eu posso escrever que a entalpia do HCl é menor do que a entalpia de H2 e Cl2. E aí eu posso escrever que 2HCl absorve essa quantidade de energia e forma H2 e Cl2. Tranquilos? Professor, mas você vai dar um exercício fácil assim na prova? Esse exercício eu tirei da prova de 2019. Aí é lógico que vocês vão falar, não acredito não. Queria ver se ter coragem de colocar um exercício na prova, mas eu coloco. Construa o gráfico agora da formação do HCl. Agora o que acontece? O ΔH é menor que zero. O valor mesmo, professor, ué. Se essa reação aqui acontece absorvendo energia, a inversa acontece liberando energia, só que a quantidade é a mesma. Só que aqui, ó, endotérmico positivo, exotérmico negativo. Graficamente, como é que fica? Aí eu vou escrever da mesma ideia. Só que agora, os meus reagentes vai ser quem? H2, Cl2, liberando essa quantidade de energia, forma 2HCl.
esse seria a nossa análise aí de gráfico aí para as reações endotérmicas e exotérmicas. Nossa, professor, isso é muito fácil, é mesmo. Analise o seguinte diagrama de entalpia que envolve a combustão, queima da grafite e do diamante, e responda. Então vamos lá. Olha só, pessoal, eu tenho aqui, ó, queima do diamante e queima do grafite. A queima do diamante libera essa quantidade de energia. A queima do grafite libera essa quantidade de energia. Então, olha só, se eu queimar o diamante, eu libero mais energia do que a queima do grafite. Inclusive, agora eu posso pensar na transformação, a entalpia de transformação de diamante em grafite e de grafite em diamante. Não posso? Vocês podem pensar nisso aí depois. Qual das variedades alotrópicas do carbono, grafite ou diamante, libera mais calor na combustão? Presta atenção na coisinha, pessoal, antes da gente fazer essa pergunta. O que é variedade alotrópica? O que é variedade alotrópica, pessoal? O que é variedade alotrópica? Vocês sabem? Vocês já estudaram isso? Não. Então, vamos lá. É o seguinte, você pega, por exemplo, ozônio e oxigênio. São substâncias químicas diferentes, não são? Mas ela é formada pelo mesmo elemento químico, oxigênio. Isso é uma variedade alotrópica. É o exemplo aí do carbono, diamante e carbono, grafite. É o mesmo elemento químico, só um elemento químico. Mas eles são substâncias químicas completamente diferentes. Então, olha, você pode ter uma relação aí entre carbono e grafite com o mesmo número de átomos, só o arranjo totalmente diferente e que você vai causar um impacto muito grande. Exemplo, se uma pessoa te pedir lá, uma menina pede para um colega, fala assim, oh, me dá um grafite aí para me fazer a prova. Aí o cara dá a mesma massa em diamante para a menina e está dando o mesmo número de átomos de carbono. Vai deixar a menina mais feliz do que o grafite aí para fazer a prova. Vocês concordam? Mas é a mesma substância aqui, é o mesmo elemento químico, mas com propriedades químicas e, consequentemente, efeitos, né, completamente diferentes. Vocês entenderam isso? Se não entendeu, pode falar, pessoal. Entendi. Tipo, é substância que tem a mesma substância em comum no meio, né? É o mesmo, olha o seguinte, são sempre substâncias simples. O que é substância simples? Formada por um único elemento químico. Exemplo, O2, O3. Só oxigênio. E eles são substâncias químicas diferentes. Oxigênio e ozônio. Tem função completamente diferente. Entendeu isso? Sim. Então, beleza, então. Vamos adiante, então. Então, beleza. A pergunta é, qual das variedades alotrópicas libera mais calor, libera mais energia na combustão? Quem é que libera mais energia? Diamante ou grafite? Diamante. Diamante. Qual dessas duas variedades tem maior entalpia? Também vai ser o diamante. Por quê? Ele liberou mais energia aí quando ele sofreu um processo de combustão. Lembrando, ó, o produto é o mesmo. Inclusive, esse também é um dos produtos da nossa respiração, né? Coisa doida, né? Mas tá bom. Bom, pessoal, equações termoquímicas. Eu tenho, quando eu vou escrever a equação, que a gente chama de equação termoquímica, é muito parecido com a equação química. Só que agora eu tenho que incluir os termos que vai fazer alguma diferença quando eu faço a análise da parte térmica. Exemplo, quando eu vou escrever a combustão, a reação de carbono com hidrogênio para formar metano,
eu tenho que indicar os coeficientes estequiométricos. Por quê? Olha, aqui eu tenho um carbono, carbono, 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então, eu tenho que analisar minha equação devidamente balanceada. Por quê? Termoquímica não estuda a questão térmica. A questão térmica é uma grandeza quantitativa. Então, eu tenho que fazer o balanceamento. Então, eu escrevo 1 carbono mais 2 H2 formando um CH4. Então, eu analiso aí os coeficientes estequiométricos. Outra coisa que é importante, o estado físico de todos os participantes. Por que isso é importante? Porque o conteúdo energético da água no estado líquido é diferente da água no estado gás. Então, eu tenho que indicar o estado físico. Carbono sólido, hidrogênio gás, formando CH4 gás. Por quê? Se eu escrever aqui CH4 líquido, a quantidade de energia vai ser diferente. Eu tenho que indicar a variedade alotrópica quando for o caso. Não são todas substâncias, mas a gente viu, por exemplo, que o carbono, o grafite, tem uma entalpia diferente do diamante. Então, eu tenho que indicar qual é a variedade alotrópica que eu estou trabalhando. Eu tenho que indicar a temperatura e a pressão quando eu estou fazendo a minha reação química. Se eu não indicar a temperatura e a pressão, eu considero que a minha reação química está acontecendo a temperatura de 1 atm e 25 graus Celsius, que são as condições ambientais. E, evidentemente, para escrever minha equação química, eu tenho que indicar o ΔH do processo. Então, uma equação química traz as condições de temperatura e pressão, te traz o valor de ΔH, te traz o estado físico em que a substância está, fala da variedade alotrópica que a gente está trabalhando e trata dos coeficientes estequiométricos. Então, quando você escreve uma equação termoquímica, você está escrevendo a equação química com todos esses itens a mais aí. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Entenderam ou não? Sim. Fácil, né? Bom, pessoal, esse aqui agora é um exercício que vocês vão tentar fazer em casa. Ele é bem simples. Vocês vão tentar fazer em casa. Se tiver alguma dificuldade, vocês me falam. Mas aí, pessoal, obrigado pela atenção aí nessa quinzena como um todo, né? Me coloco à disposição aí para estar ajudando aí, mesmo se vocês tiverem, se alguém for estudar alguma coisa aí na quinzena, no bloco B aí, se tiver alguma dificuldade, pode ainda enviar mensagem, pode me perguntar, pode estar falando. Amanhã eu passo a pré-prova para vocês, mas vocês têm 2 listas lá de atividades lá que vocês já têm condição de resolver todos os exercícios. Amanhã eu encaminho a pré-prova e deixo aberta até na segunda-feira lá, para vocês entregarem ela, tá joia? O mais aí, pessoal, obrigado aí pela atenção. Desculpa aí uma brincadeira ou outra aí nesse período aí que a gente está